Conseguem visualizar aí, né? Sim, sim. Ok. Então vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre alguns conceitos fundamentais necessários para compreender mecânica dos fluidos, certo? Então, algumas propriedades, né, dos fluidos. Deixa eu. Primeiro, preciso compreender o fluido como um contínuo. Por quê? Se eu pensar numa partícula isolada de um fluido, certo? Ele tem as propriedades dele, né? Ele vai ter densidade, vai ter as características dele. Porém, se você observar a partícula vizinha, não necessariamente ele vai ter as mesmas características. É como se você imaginasse várias pessoas, né? As pessoas não são, elas são pessoas, mas não são as mesmas características. O fluido vai ter a mesma situação. Cada partícula vai ter características isoladas, independentes. Porém, quando eu vou estudar o fluido, o que é que eu faço? Eu imagino que ele se comporta estatisticamente como sendo uma só grande partícula, com as mesmas características, certo? Para isso, eu considero o fluido como um contínuo. É como se eu pegasse e imaginasse que numa sala, todas as partículas daquela sala tivessem a mesma temperatura, a mesma densidade, a mesma viscosidade, que são características que a gente vai conversar um pouquinho hoje, certo? Então, a estrutura molecular do fluido ela nunca está distribuída de forma contínua, mas devido à estatística, a quantidade de partículas é tão grande, vocês já estudaram lá em química, né? O número de Avogadro, que um mol de moléculas tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, e um mol de moléculas em termos de massa é muito pouco. Então, na verdade, quando você fala em 1 quilo de gás, você está falando aí de uma quantidade gigantesca, né? São bilhões e bilhões de partículas, mas do ponto de vista de massa é muito pouco. Então, a gente vai considerar sempre que as partículas não são vistas isoladamente, a não ser que você vá fazer um estudo de termodinâmica e estatística. Isso não vai ser visto aqui, certo? Isso vai ser visto se alguém for estudar termodinâmica e estatística em outro local. Então, por essa razão, as propriedades são tomadas como um valor definido para um determinado ambiente, ok? Então, na hipótese do contínuo, o que é que acontece? À medida que você aumenta a quantidade de partículas, você começa a ter uma simetria entre as partículas, e aí você começa a ter uma distribuição normal, e a maioria das partículas passa a ter a mesma propriedade. E aí você considera que essa propriedade, que é a propriedade da maioria das partículas, é, na verdade, a propriedade de todas as partículas, certo? Essa é só uma consideração que a gente vai ter que fazer. Então, para a gente compreender alguns conceitos, o primeiro conceito que a gente precisa entender é massa específica ou densidade, certo? A massa específica é nada mais nada menos do que a relação entre a massa, né, e o volume de um objeto, de um corpo, de uma partícula ou de um fluido, certo? Então você pega a massa dividido pelo volume. Isso é a densidade, que é dada por ρ, ou massa específica. Essa densidade ou massa específica ela pode variar nas três dimensões, x, y, z, ou com o tempo, certo? Então é um campo escalar. Ela não precisa de direção para ser completamente descrito, apenas o valor da massa específica do fluido em cada ponto já descreve essa propriedade, certo? No sistema internacional, como massa é dada em quilos e volume em metros cúbicos, a massa específica é quilograma por metro cúbico. Por exemplo, a água tem uma densidade de aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico, né? Então, 1 metro cúbico de água tem 1.000 quilos, certo? No sistema inglês, vocês ouvem falar muito no sistema internacional, mas ouvem pouco no sistema inglês, a massa é dada em libra-massa e o volume em pé cúbico. Então, a massa específica é libra-massa por pé cúbico, ok? O que é a massa específica, né? É uma propriedade que depende da substância, né? Ela não depende do lugar, não depende do planeta, não depende de gravidade, depende apenas da substância, massa e volume. No máximo, ela pode variar com a temperatura, certo?
Mas se você pegar água a 10 graus, ela vai ter a mesma densidade, seja aqui, na Lua, em Marte, em qualquer lugar do universo, vai ser a mesma densidade. Quando eu falar densidade, é a mesma coisa de massa específica, certo? Então, essa é uma propriedade inerente do material, que a gente chama de propriedade intensiva. Ela só depende do material, do fluido ou do objeto, da substância, certo? Essa propriedade é importante porque ela está relacionada com aquilo que a gente comumente, né, chama de peso. Por exemplo, por que é que alguns objetos boiam e outros não na água? Os objetos que boiam, eles boiam porque têm densidade menor do que a da água, certo? E os objetos que não boiam têm densidade maior que a da água. Professor, mas o navio é feito de ferro, o ferro é mais denso que a água e o navio não boia, né, não flutua. Ocorre que o ferro é parte da constituição do navio. Mas o conjunto do navio, o navio como um todo, ele é menos denso que a água, porque ele é composto não só de ferro, é composto de outros materiais, certo? Inclusive, boa parte do que está presente no navio é ar, que é bem menos denso do que a água, certo? Por exemplo, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas é muito mais fácil você pegar uma água do mar, né, calma, você entrar no mar calmo e tentar boiar, você vai boiar com muito mais facilidade do que na água doce, seja piscina ou rio. Por quê? Porque a água salgada ela é mais densa do que a água doce, certo? Então a tendência é que você consiga boiar com mais facilidade, flutuar com mais facilidade nas águas salgadas. Os homens são mais densos do que as mulheres, então a mulher tem mais facilidade de flutuação do que o homem. Isso se dá porque o homem tem mais massa muscular. Como ele tem mais massa muscular, maior massa dá maior densidade, ok? Bom, uma característica interessante da densidade, a gente observa, por exemplo, quando a gente está numa sala que tem ar-condicionado, né? O ar mais frio, ele é mais denso do que o ar mais quente. Então, o que acontece? O ar-condicionado, ele joga ar frio para dentro da sala. Note que, normalmente, os ar-condicionados ficam em pontos mais altos das salas. Por quê? Porque o ar frio, como é mais denso, ele tende a descer para os pontos mais baixos da sala, jogando para cima o ar quente, que vai ser retirado pelo ar-condicionado para ser trocado, né? Então, o ar frio, ele é mais denso, ele joga o ar quente para cima, certo? Essa convecção, esse movimento é chamado de convecção, faz com que esse movimento na sala permita que o ar-condicionado retire o ar quente da sala e vá jogando o ar frio. Então, à medida que o tempo vai passando, o ar-condicionado vai conseguindo chegar na temperatura média da sala que ele está programado para promover, certo? Então, nos gases, quanto menor a temperatura, mais denso o gás fica, ok? Já nos líquidos é o inverso. Professor, diga. No caso, o ar frio é mais denso devido à organização das moléculas, seria isso? Isso, porque o que acontece é que no caso dos gases, quando você tem uma diminuição da temperatura, né, essas moléculas, elas tendem a diminuir a sua velocidade de translação e também a sua velocidade de... Ai, meu Deus, a palavra está me faltando. É translação, rotação e vibração, certo? Sim. Então, a sua velocidade de vibração, ok? Isso faz com que eles tenham uma menor energia, certo? Aí, por isso que a temperatura cai, ok? Ok, professor. Outra propriedade que está relacionada é a chamada densidade relativa. É quando você compara essa densidade com um material padrão. Em geral, o material padrão é a água, certo? Então, você compara a densidade de um material, por exemplo, mercúrio, gasolina, ferro e assim por diante, qualquer material, com a água. Quando você compara essas densidades, você tem a densidade relativa. Então, qual é a densidade relativa do ferro com relação à água? Basta você dividir a densidade do ferro pela densidade da água. Como a densidade do ferro é dada em massa por volume
e a densidade da água é massa por volume, em termos de unidades, o que é que acontece? A densidade do ferro, por exemplo, é 8.000 kg por metro cúbico. A da água é 1.000 kg por metro cúbico. Quando você divide, você cancela as unidades. Então, a densidade relativa, ela é adimensional. Então, por exemplo, um padrão, mercúrio. A densidade do mercúrio é 13.600 kg por metro cúbico, certo? Qual é a densidade relativa? Divide por 1.000, você vai ter 13,6. Então, você vai encontrar problemas que dizem o seguinte: a densidade relativa do mercúrio é 13,6 e calcule isso, aquilo outro, certo? Então, quando você encontrar a densidade relativa, que você quiser saber a densidade, basta multiplicar pela densidade da água a 4 graus Celsius, que é de 1.000 gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico, certo? Então, densidade relativa é só uma relação direta, e para você saber a densidade absoluta, que é aquela que tem unidade, basta multiplicar pela densidade da água. O peso específico, por sua vez, é nada mais, nada menos do que a multiplicação da densidade pela gravidade. Então, veja só, o peso, apesar de que a densidade da água não muda em qualquer lugar do universo, mas o peso específico da água na Terra e na Lua são diferentes, porque a gravidade na Terra e na Lua são valores diferentes, certo? Então, o peso específico de um determinado fluido ou de um determinado objeto depende da gravidade daquele local onde ele está sendo medido, que ele é simplesmente o produto da densidade pela gravidade. Peso específico, a maioria dos livros, e nós vamos adotar isso também, é gama, e a densidade é ρ, gravidade G. Então, gama é igual a ρ vezes G, certo? Peso específico nada mais é do que o peso propriamente dito, gama, W, né? mg, sobre o volume, ok? Como M sobre V é densidade, então você tem gama igual a ρg. Uma outra propriedade, que é o inverso da densidade, é o volume específico. Essa aqui é só para vocês lembrarem. Olha só, o volume específico nada mais é do que o volume dividido pela unidade de massa, certo? Não é muito comum a gente ouvir falar em volume específico, a não ser quando você vai para a indústria, especialmente na indústria de petróleo, a gente ouve muito falar em volume específico, certo? Porque algumas propriedades lá a gente trabalha diretamente com volume específico, porque na equação, como a densidade já aparece dividindo, aí a gente já escreve direto volume específico. Mas é bom vocês saberem isso. Ó. Quando você ouvir volume específico, é só você lembrar, massa específica é massa dividido por volume. Volume específico vai ser volume dividido por massa. É o inverso, ok? Então, veja só. Eu vou só falar sobre esse exercício que tem 5 exercícios aqui, que eu vou só falar sobre cada um deles para vocês tentarem. E se houver alguma dúvida, são bem simples. Se houver alguma dúvida, né, na quinta-feira eu tiro essa dúvida. Mas é para vocês fazerem mesmo, porque eles são simples. Tá? Então, olha só. Sabendo-se que 1.500 quilogramas de massa de uma determinada substância ocupa um volume de 2 metros cúbicos, determine sua massa específica. Pelo que a gente acabou de ver, me diga aí quanto é que dá isso, por favor. Eu quero a massa específica, certo? Sabendo que eu tenho 1.500 quilos de massa e 2 metros cúbicos de volume. Olha só, o que é massa específica, a gente acabou de ver aqui, que massa específica é massa por volume. Se eu tenho 1.500 quilos de massa e 2 metros cúbicos de volume, é só dividir um pelo outro, eu vou ter 750 quilos por metro cúbico, certo? Aí a segunda pergunta é, o peso específico, é só multiplicar esse valor pela gravidade. O problema aí ainda dificulta um pouquinho, porque põe a gravidade como sendo 9,81, né? Normalmente, nos exercícios que eu coloco para vocês e nas provas, eu ponho gravidade 10, que eu não quero que ninguém fique se atrapalhando em calculadora, não. Eu quero que vocês saibam resolver os problemas, entender os conceitos de mecânica dos fluidos, certo? E a densidade relativa? Basta dividir, densidade relativa, basta dividir pela densidade da água. Então, eu achei, primeiro,
que a densidade era massa sobre volume, 1.500 dividido por 2, 750 kg por metro cúbico. O peso específico é esse valor, 750 vezes 9,81, desculpe. E a densidade relativa é só dividir 750 pela da água, que é 1.000. Então vai dar 0,75, certo? Vejam como é simples, né? O problema 2... Professor, Oi. esse valor aí da densidade da água nesse slide tá correto? Tipo, eu tô Vamos ver. 1.000 gramas por centímetro cúbico a 4 Vamos fazer graus? aqui. Vamos ver aqui. Eu disse que era 1.000 quilogramas por metro cúbico, correto? Sim. Então vamos ver se esse valor está certo. 1.000 gramas por centímetro cúbico. Porque eu tava pesquisando aqui, aí eu achei um valor diferente. Era 1 grama por Achou centímetro quanto? cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. Vamos fazer a conversão. Tá bem. Se eu quiser transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, como é que eu faço? Acrescenta 6 casa. É 10 a 6, né? Deixa eu ver se o meu... Deixa eu ver, porque eu estou com duas máquinas aqui. Deixa eu ver se essa máquina que eu estou aqui, eu tenho o equation ou só na outra, tá? Eu acho que eu tenho, mas deixa eu só verificar aqui. Teria equação. Tem. Olha só. Normalmente, o que eu faço é isso aqui, ó. Para mostrar bem calmo a vocês, certo? Então, eu estou aqui com... Eu quero transformar grama, né? Olha só, grama. Tá dando para visualizar ou precisa aumentar? Não, tá bom, professor. Tá ótimo. Dá pra ver tranquilo. Então, vamos ver aqui. Grama por centímetro cúbico, certo? Então, eu tenho grama por centímetro cúbico. Deixa eu... Não custa nada aumentar, não. Grama por centímetro cúbico, ok? Aí eu quero transformar isso aqui para... Eu quero transformar igual, né? Então, peraí que eu saí daqui, eu não quero ter saído, não. Igual... Eu quero chegar finalmente em quilograma, né? Falei para vocês. Quilograma. Eita. Quilograma por metro cúbico, não é isso? Ok? O que é que eu preciso fazer? Veja só. Primeiro, de grama para quilograma, né? Aqui, ó. Cadê você aqui? Eu vou fazer a primeira conversão de grama para quilograma, certo? Nessa primeira fração aqui, ó, eu quero eliminar o meu grama e deixar aqui em cima quilograma. Então, para fazer isso, eu vou ter que fazer a seguinte conversão. Aqui vai ficar 1 quilograma tem 1.000 gramas, correto? Por outro lado, eu quero eliminar esse centímetro cúbico aqui de baixo, né? Quero deixar ele aqui em cima, ok? Por análise dimensional. E aí aqui, ó, eu sei que embaixo vai ficar metro cúbico, certo? 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, eu vou colocar aqui, certo? 6 zeros. Né? Então, veja só. Com isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou eliminando, né? Eliminando os centímetros cúbicos e as gramas. E aí vai ficar quilograma por metro cúbico. Eu vou eliminar 3 zeros daqui,
com 3 zeros daqui, certo? Então, o meu resultado vai ser 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, 1.000 quilogramas por metro cúbico é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Aquela densidade que está lá, quando a professora Camila digitou, ela começou a digitar o 1.000 para colocar quilograma por metro cúbico, e aí depois emendou com a densidade de grama por centímetro cúbico. Então, ou é 1 grama por centímetro cúbico, ou é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Certo? Então, está errado lá mesmo. Obrigado. Perfeito. Certo? Então, vamos voltar aqui para os slides. Depois vocês anotam aí, né, essa correção, tá? Ok. Então, aí você segue. Ó. Segundo exercício. Um reservatório cilíndrico possui diâmetro de base igual a 2 metros e altura de 4 metros. Sabendo que o mesmo encontra-se totalmente preenchido de gasolina, determina a massa de gasolina presente no reservatório. Você tem as dimensões do cilindro, calcula a área do cilindro, o volume desse cilindro. Tem a densidade. Densidade é massa dividido por volume. Você quer a massa? Massa é densidade vezes volume. É só aplicar direto. A massa específica de uma determinada substância é igual a 740 kg por metro cúbico, que é a densidade. Determine o volume ocupado por 1.102,3 libra-massa dessa substância. E aí agora veja o que acontece. Lá embaixo, o problema dá o valor de 1 libra-massa para transformar para quilo, certo? E de 1 metro cúbico para litro, tá? Como é que você vai resolver esse problema? Você vai pegar aquele valor que está ali de massa de 1.102,3 libra-massa, por uma regra de 3 simples, você vai transformar isso em quilos. Ó, 1 libra-massa tem 0,4536 quilos. 1.102,3 libra-massa tem X quilos. Aí você trabalha com a massa em quilos. E o volume você transforma em litros, porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Certo? Tranquilo demais. Na quarta questão, sabe-se que 400 quilos de um líquido ocupam um reservatório com volume de 52,95 pés cúbicos. Determine sua massa específica. Seu peso específico é 30,48 metros, né? Aqui eu quero só fazer uma observação para vocês, que é o seguinte: se um pé, vou aqui inserir outra equação, se um pé, e aí já vou inserir dessa forma aqui, ó. Um pé, né, é igual a, eu vou colocar entre parênteses aqui, vocês vão entender depois por quê, tá certo? Peraí, deixa eu colocar assim, e aí aqui entre parênteses, 0,3048 metros, né? Isso foi dado do problema. Um pé é 0,3048 metros. Se você levar um pé ao cubo, você vai levar 1 ao cubo é 1, pé ao cubo. 0,3048 metros ao cubo, você leva o 0,3048 e eleva o metro ao cubo. Então você vai ter as duas coisas ao cubo ali. Você vai ter uma relação. Um pé cúbico é igual a um número, que é 0,3048 ao cubo, metros cúbicos. Aí você tem uma relação de um pé cúbico para alguma coisa, metros cúbicos. Usa essa relação e faz aqui, ó, 52,95 pés cúbicos corresponde a tantos metros cúbicos. E aí você calcula a densidade relativa no SI. Uma coisa interessante é que a densidade relativa no SI provavelmente será igual à densidade relativa no sistema inglês, certo? Depois vocês podem tentar calcular. E é por isso que aí depois, ó, transforma os resultados do exercício anterior para o sistema inglês, certo? E aí tem embaixo os dados necessários você transformar de Newton para libra-força. Caso não consigam, quinta-feira a gente tira dúvida desses exercícios, certo? Só uma observação, o sistema inglês, apesar de que a gente não usa muito no nosso dia a dia, mas a gente não usa porque a gente não foi educado para isso. Mas na prática a gente tem ele diariamente. Por exemplo, se você for no vaso sanitário, a maioria dos vasos sanitários tem esse número, você vai ver que
tem lá em algum lugar escrito assim, 6 lbf, né? Que é libra por pé quadrado, é a pressão do seu vaso sanitário. Quando você vai calibrar os pneus do seu veículo, você vai ver que, em geral, você calibra usando uma unidade chamada PSI, ou bar, né? Tem carro que tem lugares que você calibra com 2 bar, mas a maioria dos carros você calibra ali na faixa dos 26 aos 30, 32 PSI. O que é PSI? Libra por polegada quadrada, certo? Só para vocês terem uma ideia, 14,7 libras por polegada quadrada corresponde a 1 atmosfera. Então, o pneu de um veículo normal, ele tem mais ou menos de pressão o dobro da atmosfera normal, certo? Só para vocês terem uma noção de como é utilizado. Mas, assim, é utilizado demais, especialmente na indústria. Quando você vai para a indústria, você vai ver vários equipamentos, principalmente equipamentos mais antigos, todos eles operam com sistema inglês, né? Hoje em dia os equipamentos já vêm com as duas medidas, já vem com o sistema inglês e com o sistema internacional. E se você tem o hábito, por exemplo, de ver coisas importadas, né? Assim, assistir coisas americanas e inglesas, você vai ver isso direto. Quem gosta de esportes, por exemplo, futebol americano, beisebol, você vai ver isso direto. Assim, o peso dos jogadores é dado em libra, a altura é dada em pés, a distância percorrida em jardas, né? Então, essas medidas, elas não são iguais ao sistema internacional, né? Embora sejam parecidas, uma jarda é parecida com 1 metro, mas tem coisas que são completamente diferentes. Por exemplo, o pé, ele tem mais ou menos 30 centímetros. Para nós é uma coisa assim meio sem sentido. Mas para os ingleses, na época, né, tinha todo sentido. Assim como a polegada, para eles, é mais ou menos, dá mais ou menos 2,5 milímetros, né? Ela tem uma lógica também, né, para o período em que foi criada, né? Kleber sabe da história, né, do pé do rei. O pé, na verdade, segundo a história, né, que se conta, ela tem esse nome porque era a história era a medida do pé do rei Henrique VIII, né? 30 centímetros. Mas na prática, não diziam que era o pé, não, viu? Era outra coisa. Não era o pé, não. Era outra coisa. Todo 2,5 centímetros. Eu falei 2 milímetros, foi? Se eu falei 2 milímetros, eu errei. É 2,5 centímetros, é 25 milímetros. É 25 milímetros. Né? E o pé ele tem 30 centímetros, 0,348, 30 centímetros e meio, né? Mas não era o pé do rei, não, viu? E não é o que vocês estão pensando, não. Era o braço aqui, ó. Essa parte do braço aqui, não sei se dá para vocês verem. Era essa medida aqui, ó. Tá? Mas por que colocaram o nome de pé, não sei, né? E aí, só uma observação. Já que a gente está falando de pé, em inglês, foot, né? Eu quero fazer uma pergunta a vocês aqui, uma curiosidade. Eu aprendi também esse ano, eu gosto de ensinar o que eu aprendi. Isso, geralmente, né? Uma pergunta. Se o futebol americano é jogado com as mãos, né? E o futebol é jogado com os pés, por que é que nos Estados Unidos o futebol é chamado de soccer e o futebol americano é chamado de futebol? Por causa do tamanho da bola, professor. Acho que é um pé o tamanho da bola. Exatamente. Que não é uma bola, né? É por causa do tamanho da bola, ela tem um pé de comprimento na sua maior distância, né? Então, ficou o nome. Era uma briga que, quando o futebol veio da Inglaterra para os Estados Unidos, ele era misto, né? Eles eram jogados com as mãos e com os pés. E aí um grupo decidiu que deveria jogar só com os pés, e o outro grupo decidiu que deveria jogar só com as mãos, apenas para os chutes é que deveria usar os pés. Chutes para se livrar da bola ou para tentar o field goal, né? O gol de campo que eles chamam, certo? Então, seguindo, vocês tentam esses exercícios aí e, caso não consigam, quinta-feira, vocês entrem em contato, certo? Vocês viram aí a notícia, eu postei as 4 aulas, né? Tanto as minhas como a da professora Camila, e os 4 horários de atendimento dos monitores, certo? Com os links todos para vocês entrarem lá e
perturbava muito. Campo de velocidade. Professor, Fala. só se eu quiser assistir uma outra aula, então eu posso usar Pode. os outros Pode. links? Pode sim. Tá certo. Viu? Campo vetorial, ele precisa, como é um vetor, precisa de módulo e direção para descrever completamente o campo. Então, diferente da densidade, a velocidade do fluido, ela precisa dizer o módulo e a direção, certo? E o sentido, lógico, né? Se refere a uma velocidade de uma partícula que passa através de um determinado ponto das coordenadas x, y, z num determinado instante t. Esse ponto não é a posição em curso de uma partícula individual, mas um ponto que escolhemos para olhar. Por quê? Porque se eu for olhar o curso da partícula, ele vai mudar ao longo do tempo. Então, XYZ será variável. Eu tenho que escolher um ponto de observação e esse ponto de observação ser minha referência para todas as análises. Saber a velocidade do fluido, qual a velocidade que ele passou ali, a direção que ele passou e o sentido que ele passou, certo? O escoamento pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional, certo? Ele é unidimensional quando uma única coordenada é suficiente para descrever as propriedades do fluido. Veja só essa definição. Quando uma única coordenada é suficiente para descrever as propriedades do fluido, certo? Para que isso aconteça, é necessário que as propriedades sejam constantes em cada seção. Então, veja só. Se você olhar essa figura aqui, você vai ver que apenas uma dimensão está sofrendo velocidade aqui, ó. Se você pegar a velocidade nesse ponto aqui, ó, ele não se altera nessa dimensão aqui. Ela só se altera na direção y, porque muda a tubulação, certo? Mesma coisa aqui. Daqui para cá, aí ocorre uma mudança, porque ocorreu o diâmetro da tubulação, a mudança de diâmetro da tubulação, tá? Então, sempre que você olhar para um vetor velocidade, se só uma coordenada descrever o vetor velocidade, ele é unidimensional, né? Se duas coordenadas descrevem, bidimensional. Se três coordenadas descrevem, tridimensional. E se o tempo influencia, aí esse vetor velocidade também é transiente. Se não influenciar, ele é permanente, tá? Então tá aqui, ó, um exemplo, figuras mostrando exemplos de escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional. Veja que no unidimensional a velocidade é função só de x, no bidimensional de x e de y, no tridimensional de x, de y e de z. Então aqui tem só um exemplo de escoamentos bidimensionais, né? Eu não vou ficar usando mais tempo nisso aqui, porque eu já falei o que tinha que falar, o restante a gente vai ver em exercício, certo? Então, deixa eu passar aqui para a gente vir para o exercício, que é o que mais me interessa nesse momento. Então, veja só. Oi. Deixa eu tirar só uma dúvida rapidinho. Pode ir, pode ir. Sobre esse exemplo aí que tinha no slide do escoamento unidimensional, na prática isso acontece desse jeito? Ou ele acontece como esse bidimensional aí? Ou não, ou nem mesmo dessa forma? Então, o que acontece é, se o escoamento for laminar, a gente vai falar sobre isso ainda, que é um escoamento geralmente com velocidades muito pequenas, certo? O escoamento, ele se comporta como bidimensional, tá? Certo. Se o escoamento for com velocidades muito, mas muito pequenas, por exemplo, uma seringa, né, um remédio sendo injetado no corpo humano por uma seringa, esse é um escoamento laminar. Então, o comportamento é bidimensional, tá? Ou então, se você estiver pipetando lentamente um fluido, tá? Um líquido, certo, descendo por uma pipeta, você vai ver que tem esse mesmo formato aí, o líquido. Se o escoamento for turbulento, que é com altas velocidades, aí ele passa a ter um comportamento unidimensional. Por quê? Porque ele ocorre escorregamento nas paredes do tubo. Existe uma propriedade que a gente vai discutir quando estiver falando de cisalhamento, que é o não escorregamento. Só que para escoamentos turbulentos, a velocidade é tão grande que ele acaba escorregando pelas paredes do tubo. E aí ele se comporta como unidimensional. A velocidade na parede do tubo é a mesma do centro. Entendeu? Entendi.
Vai ficar mais fácil visualizar quando a gente chegar na parte de cisalhamento. Mas só para você ter uma ideia, se você tiver dentro de uma tubulação larga, bem larga mesmo, você vai ver que a velocidade no centro do tubo é maior do que próximo das bordas, né? Isso é verdade para escoamentos laminares. Quando o escoamento é turbulento, não, você é jogado pela correnteza. E aí todo mundo vai na mesma velocidade. Acaba sendo unidimensional. Show de bola, professor. Obrigado. Tá? Então vejam esse exemplo aqui. Um escoamento em regime permanente de um fluido incompressível. O que é incompressível é aquele que a densidade não varia. E bidimensional, com o campo de velocidade dado pela função aí abaixo, 0,5 mais 0,8x e mais 1,5 menos 0,8yj, onde x e y são as coordenadas espaciais e a magnitude da velocidade é medida em metros por segundo. Um ponto de estagnação é definido como aquele em que a velocidade é zero. Determine se existem pontos de estagnação nesse campo de escoamento e quais, caso existam. Aí eu pergunto a vocês, pela definição que foi dada aí, o ponto de estagnação é definido como aquele em que a velocidade é zero. Existe algum ponto em que a velocidade é zero nesse problema? Como é que você faz para resolver isso? Eu vou pegar essas funções da coordenada, que tem perto das coordenadas, e igualar a zero. Desenvolver um sistema. Perfeito. Eu vou dizer, se ele disse que meu ponto de estagnação ocorre quando o vetor velocidade é zero, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que o vetor velocidade é igual a zero. Como ele tem componente na direção I e na direção J, eu vou fazer o seguinte. Pego a minha componente na direção I igual a zero. Pego minha componente na direção J igual a zero. Então, 0,5 mais 0,8x igual a zero. Daí eu vou tirar aqui, x é igual a menos 0,5 dividido por 0,8. Correto? Depois eu vou pegar a componente J, né? Componente na direção Y, e aí vou dizer que 1,5 menos 0,8y igual a 0. Daí eu vou tirar aqui y igual a 1,5 dividido por 0,8. Então, esse par x menos 0,5 dividido por 0,8 e y 1,5 positivo dividido por 0,8 é o único ponto em que o vetor velocidade é zero. Portanto, neste ponto especificamente, existe um ponto de estagnação. Em todo o espaço, apenas neste ponto da coordenada x igual a menos 0,5 sobre 0,8 e y 1,5 sobre 0,8, eu tenho um ponto de estagnação. Certo? Então, esse conceito de ponto de estagnação é muito simples de ser guardado. Quando a velocidade é zero. Basta igualar todos os pontos. Nesse caso, é tranquilo, porque você vê que a componente y só depende de x, a componente j, a componente i só depende de x, a componente j só depende de y, e aí eles acabam sendo independentes. O resultado do meu sistema de equações vai dar uma componente x, uma componente j, ou componente y, eu vou ter um par, né? Um ponto determinado. Mas eu poderia ter uma solução indeterminada. Poderia ter uma situação aí em que não tinha nenhum ponto de estagnação, ok? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu só verificar o que foi. Referência, certo. Ok? Professor? Então, tranquilo, né? Pode dizer, Matheus. Se fosse um escoamento tridimensional, seria a mesma coisa? Igualaria o outro ponto a zero e aí eu veria se eu encontraria, né? Não sei se teria dependência de Z também, mas aí eu teria que encontrar o ponto, algum ponto em que tudo desse zero, se é que existe solução, compreende? Compreendo. Obrigado, professor. Porque pode existir alguma função aí que não tenha solução, né? E aí não tem ponto de estagnação, inexistente. Tá? São exemplos bem simples. Aí veja só. Aqui eu tenho um exercício para os campos de velocidade dados abaixo determinar se o campo de escoamento é uni, bi ou tridimensional e por quê.
Depois, se o escoamento é permanente ou transiente e por quê, certo? Então, vamos lá. Tá dando para ver aí direitinho? Professor, eu queria tirar outra dúvida antes de continuar. Pode dizer, Flávio. Sobre a questão teórica daquele ponto de estagnação. Eu queria saber o seguinte, o que significa dizer que o fluido ali está estagnado? É que uma vez a partícula do fluido chega lá, ela não se move mais? Significa que não é que a partícula que chega lá não se move mais, é que significa que as partículas que estão naquele ponto estão paradas. Qualquer partícula que tenta chegar naquele ponto ali vai encontrar uma barreira que é uma partícula ali parada e vai acabar sendo desviada. É como se fosse o vento chegando num prédio. Ele vai acabar mudando a linha de corrente. Entendi. Certo? Show de bola, professor. Obrigado. Nada. Tá dando para visualizar aí essas funções? Quem cala consente, deve estar, né? Então vamos lá. A minha pergunta é: nessa primeira aí, ó, o escoamento é uni, bi ou tridimensional? Unidimensional. Por que é unidimensional? Porque só está com a componente I. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Me diga agora na segunda, na 2. Também é unidimensional, porque depende de X e Y. Também é unidimensional porque só tem a componente I. Só tem uma componente, né? Apesar de ter duas variáveis, só tem um componente. Certo. Vamos ver o seguinte. Vamos ver a 3. É bi. Bi. E a 4? É tridimensional. Pronto, eu vou parar por aqui. A 1 vocês disseram que é uni, a 2 uni, a 3 bi e a 4 tri. O índice de acerto de vocês está em 1, 2, 3, 4, 0%. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. É uma confusão que acontece muito, tá? E a gente vai resolver isso agora. Na verdade, pessoal, é porque vocês aprenderam lá em física de um jeito que é uma confusão das palavras, certo? Veja, coordenada é diferente de componente, tá? Variável é a sua coordenada. Quando eu falo lá atrás, vou voltar aqui para falar de novo. Quando eu falo que um escoamento ele é unidimensional, quando depende só de uma coordenada é X, coordenada é Y e coordenada é Z. Componente I, componente J e componente K são as componentes em que você descreve o vetor num sistema tridimensional. Então, em física, vocês aprenderam lá I e JK como sendo a referência, mas aquilo não é a referência, aquilo é uma referência apenas no espaço. Porque o que faz a velocidade mudar não é o valor de I, é o valor de X, é o valor de Y e é o valor de Z. Compreendem? Aí, quando você agora já sabe disso, então o que muda é a componente. Então, se X muda, muda o valor da velocidade, porque I não varia, J não varia e K não varia, percebem? Aí agora veja na 1, vai ser uni, bi ou tri? Bi. Percebe? Porque você tem X e Y. Em 2, X e Y. Bidimensional de novo. Já em 3, você tem duas componentes, I e J. Mas basta você variar X que mexe nas duas. Então você tem um escoamento unidimensional. Na quarta, mesma coisa. Você só mexe em X e mexe em tudo. Pode dizer. Seria um exemplo simples, seria dizer assim, se eu tenho
eu tenho, vamos dizer, aquele gráfico das 3 dimensões, x, y e z. E eu posso imaginar que, por exemplo, eu tenho um fluido que seja unidimensional, mas que, para descrever ele, o movimento unidimensional dele, eu tenho que usar as 3 dimensões, né? Assim? Perfeito, porque o movimento unidimensional dele não é necessariamente em I, em J e em K. Pode ser numa combinação das três, não vou usar coordenada, das 3 componentes. Que é o mais provável, né? Exatamente. Entendi. Certo? Então, quando você falar em coordenada, você está falando, na verdade, de variável. Qual é a variável que influencia o movimento do fluido? É x, y, z, que é o caso, por exemplo, deixa eu ver se tem algum que tem x, y e z aqui. Acho que tem no último, o 8º. Foi. Então, é tridimensional. E aí, você vai ver também aí, todos aqueles em que o tempo aparece são transientes. Se o tempo não aparece, o escoamento é permanente, certo? Basicamente é isso. Ok? Aí tem aqui apenas, né, alguns exercícios a mais aí para vocês treinarem, certo? Bastante. E aí eu quero falar um pouco sobre visualização de escoamento. Vejam só, isso aqui são duas fotos trabalhadas, lógico, para a gente visualizar algumas linhas, certo? Os modelos de escoamento, eles podem ser visualizados usando 4 tipos de linhas: linhas de tempo, linhas de trajetória, linhas de emissão ou linhas de corrente. Uma linha de emissão, ela é bem característica do que a gente está vendo aqui dessa fumaça, né? Que ela mostra o sentido que as partículas vão fazer quando elas são emitidas livremente, certo? Essa é uma linha de emissão. Uma linha de tempo, ela pode ser descrita tanto para escoamento livre como para escoamento forçado, e ela vai mostrar o escoamento ao longo do tempo. Essa, para nós, ela é a menos relevante. Na verdade, as linhas mais importantes para a gente são as linhas de trajetória e as linhas de corrente. Vocês estão vendo esse carro aí com essas linhas que estão passando. Essas linhas que estão passando aí são as linhas de trajetória. É a trajetória que o ar está passando, né? Isso é uma simulação de túnel de vento, certo? Então, essa é a trajetória que o ar está passando aerodinamicamente por esse veículo. E o que é a linha de corrente? Essa partícula que está chegando aqui imediatamente no veículo, assim como eu expliquei a situação do fluido parado, o veículo, para ele, é como se fosse um objeto parado. Ele vai ter que se desviar, ele vai ter que mudar a direção. Então, veja, a linha de trajetória é uma leve mudança, mas a linha de corrente aqui é uma linha de 90 graus com relação ao veículo, que é o que faz ele tentar mudar de direção. Professor, mas por que logo depois volta para a direção como se fosse tangencial ao veículo? Porque lembre que logo acima dele você tem uma corrente de ar tentando jogar ele na mesma direção que ele já estava. Então, ele faz uma linha de corrente de 90 graus para cima e logo acima tem uma linha de corrente de 90 graus jogando ele para frente. Então, ele faz essa escadinha, né? Esse degrau, tá? Veja que aqui eu tenho uma mudança de linha de corrente aqui, ó. Algumas pequenas mudanças no início do capô do veículo. Outras mudanças aqui na parte do para-brisa do carro, né? E aí depois eu tenho também mudanças aqui na parte de saída, porque como aqui atrás eu tenho vácuo, né? O carro está numa certa velocidade e quando ele passa, ele deixa um vácuo. Como ele deixa vácuo, a tendência é que esse ar que está em cima, lá atrás do carro, ele é mais denso, ele vai ocupar o espaço do ar que não está tão denso aqui embaixo porque está com vácuo, certo? Então é isso que acontece quando você tem aquela coisa chamada vácuo, é nada mais nada menos do que isso. Você tem um espaço vazio ou com um ar menos denso, o ar mais denso que está em cima vem e ocupa esse espaço, certo? Alguma dúvida sobre essa formação? A diferença entre linha de trajetória e linha de corrente é que a linha de trajetória descreve exatamente o caminho que o fluido percorre. A linha de corrente, ela descreve cada mudança de direção, ele dá uma mudança de 90 graus para justificar
a mudança de direção dessa nova linha de trajetória, certo? Então, cada vez que tem uma mudança na linha de trajetória, aparece uma nova linha de corrente. Ok? Professor, Fala. eu tenho uma dúvida, porque o que provoca esse fator dinâmico, tudo isso, são as zonas de alta e baixa pressão. No caso, o que provoca a zona de alta pressão e baixa também, no caso, o fator é a densidade, é isso? Isso. Basicamente, o que ocorre é o seguinte, veja só, uma combinação entre velocidade, né? Porque o que acontece? O veículo em alta velocidade, a gente vai ver, não sei se dá tempo de ver hoje, mas a gente vai ver no máximo na próxima aula, que existe uma relação muito íntima entre o fluido e o objeto que o circula, ou o inverso, né? O fluido e o objeto que está aprisionando o fluido. Então, existe uma propriedade chamada não escorregamento, que é o seguinte, se um fluido está em contato com um determinado objeto, a tendência é que ele não escorregue, ou seja, ele continue agregado a esse objeto. Se um veículo passa numa alta velocidade, ele tende a arrastar esse fluido, seja a água ou seja o ar. Quando ele arrasta, né, ele deixa um espaço vazio. Ou seja, ele tira uma grande quantidade de massa de ar e o volume permanece constante. Então, você diminui a densidade. Essa diminuição de densidade é que vai causar essas diferenças de pressão, entendeu? Você pode ter uma diminuição ou um aumento de velocidade, ou um aumento de pressão. O aumento de pressão, o aumento de velocidade vai trazer mais ar, vai aumentar a pressão. Diminuição de velocidade vai retirar ar, vai diminuir a pressão. Isso causa essa relação entre alta e baixa pressão. Isso acontece para veículos rápidos, navios, e também, especialmente para aviões. Né? Aviões e foguetes, essas diferenças de pressão são gigantescas, certo? Então, aqui está só mostrando uns exemplos de linha de tempo, né? Elas marcam as partículas fluidas adjacentes, num dado instante de tempo, formando a linha de tempo. Como eu falei, a linha de tempo ela não é tão importante para a gente, né? Mas representa um lugar geométrico em dado instante de tempo que um conjunto de partículas formavam numa linha no instante passado. A linha de trajetória é o caminho traçado por uma única partícula fluida ao longo do seu escoamento. Então, está aqui vários exemplos de linhas de trajetória, né? Linhas de emissão são focadas em um local fixo no espaço, né? Identificam-se todas as partículas fluidas que passaram naquele ponto. Por isso que, por exemplo, quando eu quero saber, quando eu falo assim, será que a emissão dos efluentes está acontecendo no mesmo ponto? É por isso que eu olho a linha de emissão. E aí, efluentes podem ser líquidos no rio ou gasosos no ar, né? Tem problema, Pedro. Depois, qualquer coisa, você pega, se tiver dúvida, entre em contato, ou então vê o vídeo depois. Eu não coloquei o primeiro vídeo ainda, mas vou começar a baixar os vídeos a partir de hoje e colocar lá no canal, tá? Vou colocar o link do canal também para vocês verem, né? E aqui tem um exemplo de linha de emissão, né? Linha de corrente são as linhas tangentes ao vetor velocidade em cada ponto num dado instante. Não existe fluxo de matéria através das linhas de corrente. Veja, cuidado para não confundir linha de trajetória com linha de corrente, certo? Então está aqui só uma figura mostrando exatamente a trajetória e o fluxo, né, a linha de corrente 90 graus desse ponto, certo? Então, aqui mais um exercício. O campo de velocidade é especificado como V igual a AXY I menos AY ao quadrado J, onde A igual a 0,3 segundos a menos 1. O campo de escoamento é uni, bi ou tridimensional. Por quê? É bi e porque depende de x e y. Bidimensional porque depende de x e y. Aí ele diz, obtenha uma equação para as linhas de corrente no plano XY. O que são as linhas de corrente? Não são a trajetória? Se você tem a velocidade e quer a trajetória, velocidade é a derivada da trajetória com o tempo. Então, você vai integrar com o tempo, certo? Simples assim. É só integrar com o tempo. Vai dar AXYT menos AY ao quadrado T. Simples assim. Aí depois, trace a linha de corrente que passa no ponto 28. Determine o campo de velocidade no ponto 28.
Simples assim também. Ok? Claro que eu não vou pedir para vocês desenharem, mas seria só marcar num diagrama, né? Para a gente começar a falar sobre as forças. Deixa eu ver. Eu vou começar a falar rapidinho sobre as forças que atuam e aí deixo para a gente esmiuçar mesmo esse detalhamento na próxima aula, tá? Mas quais são as forças que atuam num fluido? Primeiro, existem dois tipos de força, as forças de campo e as forças superficiais. Quais são as forças de campo? Forças de campo são aquelas que independem de contato. Basicamente, a gente estuda duas forças de campo, o eletromagnetismo e a gravidade, certo? O eletromagnetismo a gente vai esquecer aqui, porque, como é uma matéria muito fácil, vocês se viram com ela lá em eletricidade aplicada, né? A gente vai pegar a coisa difícil aqui, que é fluidos. Vamos para peso, que é uma coisa dificílima de entender, né? Então, a força peso, ela independe do contato, porque ela só depende da relação, né, força gravitacional entre dois objetos, né? Claro que isso depende da massa do objeto, e aí no caso da Terra, como ela tem uma massa gigantesca, ela acaba sendo a grande influenciadora de gravidade no nosso caso. Mas a gente vai discutir isso com mais calma depois. O que interessa é que a força peso é massa vezes gravidade, e massa pode ser, a gente já viu que densidade é massa sobre volume. Então, massa pode ser transformada em densidade vezes volume, certo? Densidade vezes volume vezes gravidade me dá o peso. No momento, eu quero me concentrar nas forças de superfície, que são as forças que geram tensões, são aquelas de contato, tá? Existem dois tipos de força de contato, né? São as forças normais e as forças superficiais. Se você estiver perto de uma parede ou de um objeto aí, quando você faz uma força de 90 graus sobre essa parede ou objeto, né, 90 graus, essa força é chamada de força normal, tá? Essa força normal, vocês já conhecem muito bem, né? Eu não preciso falar muito sobre ela, porque vocês já conhecem bem. No caso dos fluidos, essa força normal gera a pressão, né? Por exemplo, quando você enche um balão de ar, é a força que o ar que está dentro do balão exerce tentando sair do balão e faz com que ele fique cheio daquele jeito. Ela faz uma força normal na parede do balão, certo? No caso das paredes ou do nosso próprio corpo, o ar exerce sobre o nosso corpo essa força também de forma normal, né? Mas a força que eu quero começar a falar com vocês sobre ela com vocês hoje, é a força de cisalhamento, né? Ou a força tangencial. Está aqui um exemplo da força normal, né? E veja que aqui nessa figura eu tenho a força normal, que está aqui dado pela letra sigma, certo? E eu tenho duas forças tangenciais dadas pela letra tal. O que seria essa força tangencial? Do mesmo jeito que eu apliquei uma força 90 graus com a minha mão aqui, eu aplico agora uma força tangencial para cima e tangencial para o lado aqui, ó, na minha mão, certo? Essa força é o que a gente chama de cisalhamento, que é como se fosse um atrito, tá? Essa é a força que gera movimento, em geral, num fluido quando ele está parado. Pode ser força normal? Pode. Dentro da tubulação pode ser uma força normal. Mas, por exemplo, se você passa a mão na água em cima de uma piscina, ou num copo mesmo, essa força que você passa em cima da piscina, essa é uma força cisalhante, certo? Quando um navio se movimenta, quando uma prancha de surf se movimenta, né, sobre a água, essa força é chamada de força cisalhante, né? Por exemplo, quando um nadador ele está nadando mais ou menos na altura da água, ele está enfrentando basicamente a força cisalhante, ele não está enfrentando força normal, né? O nadador ele enfrenta a força normal quando ele mergulha. Quando ele mergulha, ele vê uma cena mais ou menos como isso aqui, ó.
ele tem parte da força normal e parte da força cisalhante. Mas durante a natação em si, ele basicamente o que ele tem são forças cisalhantes. Ele não enfrenta força normal, tá? Essas forças cisalhantes, elas resultam o que a gente chama de tensão de cisalhamento, tá? Essa tensão de cisalhamento, em geral, ela é diretamente proporcional à força de cisalhamento e à taxa de cisalhamento. Ou seja, quanto mais tensão de cisalhamento eu exercer sobre a água, mais taxa de cisalhamento, ou seja, mais escoamento ela vai receber. Tá? Então, cada vez que você falar em cisalhamento, você vai lembrar sempre na força tangencial. E quando você falar em pressão, você vai lembrar da força normal, ok? Então, só lembrando que em cada face de um cubo, por exemplo, você vai ter uma força normal e duas forças tangenciais ou cisalhantes. Então, num cubo, você vai ter 6 faces, né? Portanto, você vai ter 6 forças normais e 12 forças cisalhantes, ok? Eu vou... Pronto, eu vou parar exatamente aqui, ó. No caso de sólidos, essa tensão cisalhante, ela tem um comportamento de um elástico, né? Ela pode transformar o material num material elástico, e quando você retira a força, esse material volta para a sua posição normal, a não ser que ele quebre. Se ele chegar no limite de ruptura ou de resistência, ele se quebra e aí você quebrou o material, aí não tem o que fazer, certo? Mas você pode ficar tensionando um sólido até o seu limite de ruptura e ele se comportará como um elástico. Caso você não ultrapasse esse valor, ele será sempre comportamento elástico. Se ultrapassar o valor, ele vai se romper. Quando retirar a força, ele volta para a sua posição original se ele não tivesse rompido. Já no caso do fluido, não, ele vai escoar continuamente, certo? E aí, quinta-feira, a gente vai falar sobre a relação entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento, que gera a propriedade chamada viscosidade, que nada menos do que o atrito de um fluido. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre a aula de hoje? Uma dúvida rapidinho. Pode dizer, Flávio. Você falou aí sobre essa parte da questão da elasticidade do sólido. No caso, assim, dos objetos sólidos do dia a dia da gente, a gente não consegue perceber a olho nu essa elasticidade, não, né? Depende do material. Tem materiais que são mais elásticos e materiais que são menos elásticos. Você não vai conseguir, por exemplo, perceber a elasticidade numa barra de ferro. A taxa, o módulo de elasticidade dele é muito baixo. Mas tem alguns materiais, como borracha, né, plástico, que a taxa de elasticidade dele é bem mais alta. Então, depende do material. Os materiais que são mais rígidos, você realmente não percebe módulo de elasticidade, porque ele é um valor muito baixo. Professor, porque assim, no exemplo de metais, que normalmente eles deformam quando a gente aplica, eles normalmente não voltam, né, para como é que se diz assim, para o desenho que ele era antes, né, de sofrer a tensão. Mesmo assim, ele é considerado elástico isso, o fato de, por exemplo, pegar uma barra de alumínio e torcer ela e ela deformar. Não. Para ser elástico, ele tem que voltar para a posição original. Ele não é considerado elástico nesse caso. Entendi. Ele tem que obedecer, exatamente, tem que obedecer a lei de Hooke para ser considerado elástico. Tá? Esse gráfico mostra exatamente isso. Ele tem uma fase elástica e uma fase plástica, né? Essa fase plástica, né, que a gente chama, aí você pode moldar, mas ele não obedece à lei de Hooke, aí ele não se comporta como elástico, né? Na fase linear, aí ele é considerado elástico, certo? Ok? Sim, professor, obrigado. Nada. Mais alguma coisa, gente? Como eu disse, eu vou tentar manter sempre ali 1h, 1h05, certo? Tudo ok, professor. Então tá, gente. Bom descanso, boa semana aí, até quinta-feira. Professor, só uma dúvida rapidinho. Pode dizer. Com relação ao estudo da força,
é mais preponderante a gente ter, no caso, um entendimento mais profundo da força normal ou da força cisalhante? Porque, pelo que eu entendi, a força normal ela vai estar associada com pressão, né? Então, por exemplo, no caso de uma barragem, o principal ponto ali seria o acúmulo de água e a distribuição da força sobre a barreira de concreto, né? Que sustenta ali a coluna d'água. Isso. Por que no caso, a força cisalhante aí, ela é necessária estudar? Então, Porque a gente vai ter dois momentos, certo? Vai ter dois momentos. A força cisalhante, ela é importante quando você está falando de fluxo de fluido, certo? E a força de pressão, ela é muito importante quando você está falando de fluido em repouso. Como em fluidos você estuda estática e dinâmica, você acaba estudando os dois. Nessa primeira unidade, eu começo falando sobre tensão cisalhante e tal, mas o grosso da primeira unidade vai ser estática. Então, daqui a pouco, a gente vai estar trabalhando basicamente com forças normais e pressão. Certo? Tranquilo. Aí, depois, a gente vai para a segunda unidade, terceira unidade. A aplicação das tensões cisalhantes vão aparecer, vocês já não vão nem perceber direito. Vocês vão estar usando e muitas vezes sem estar percebendo. A pressão não vai mais deixar de ser usada. Porque, por exemplo, quando eu vou calcular a força dentro de uma tubulação, uma das componentes é pressão vezes área, né? Porque a força normal também atua dentro da tubulação. Então, na verdade, eu preciso mostrar as duas forças. Por quê? Porque tanto a força cisalhante como a força normal, elas vão atuar no comportamento do deslocamento de fluido, seja porque ele está em repouso e, portanto, a estática é preponderante, ou porque ele está em movimento. Ok? Ok. Então, até quinta-feira. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Professor, Boa noite. Pode ver. o registro das presenças, como vai ser? Eu vou registrar pela aula aqui e pelas atividades. Ok. Ainda não tem data de lista não para entregar, né? Ainda não, mas vocês viram que eu já coloquei uma primeira lista para vocês irem exercitando e logo já vai ter o primeiro questionário. Viu? Um livro-texto, que assim, eu não li ainda os materiais, então... Então, tem vários livros, lá tem 4 indicações, pelo menos, que são fáceis de achar na internet. Agora, assim, se você quiser seguir a mesma sequência que a gente está seguindo, o Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos, Fox McDonald, que é facílimo de achar na internet, você vai encontrar a mesma sequência que a gente faz aqui. Tá, ok, vou procurar. Mas lá nesse material da primeira aula tem 4 livros. Os 4 primeiros ali são fáceis de achar. Você pode escolher qualquer um deles. Certo, então. Tá ok, professor. Até Obrigado. quinta, então, gente. Valeu. Até mais.